Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 11º tutorial. E nesse tutorial a gente vai aprender a como estar criando um server e um cliente em Python, aí, usando a linguagem de programação Python. A gente vai estar criando então dois nós, um que vai ser o server e o outro que vai ser cliente. A gente já aprendeu em tutoriais passados essa funcionalidade que tem no rosa aí, de servidor e cliente, que dá para mandar request e receber uma resposta. Né? O cliente manda um request para o servidor e o servidor faz aquilo lá que ele está programado a fazer e o cliente vai receber uma resposta. Só que a gente fez isso em linha de comando, aí que a gente vai aprender a fazer em língua de programação aí, usando nossos próprios nós. Então, vou começar entrando no nosso container. Antes permite o acesso ao display. Docker start para iniciar o container e attach para poder estar entrando no container. Aí eu vou navegar até meu workspace para dentro da pasta search, porque a gente vai estar criando um novo pacote para a gente estar fazendo as coisas do tutorial de hoje. Então dentro da pasta search, que é onde ficam os pacotes, vou dar um ROS2 pkg create build type main Python, um pacote em Python, licença vai ser do tipo aberta, né, a parte 2.0 mesmo. E aí o nome do pacote vai ser py-srv servidor cliente. Aí, uma coisa extra que a gente vai aprender aqui hoje é que na hora que a gente está criando o nosso pacote, a gente já pode passar as dependências que a gente quer que o pacote tenha. E a gente vai estar usando isso. Então a gente dá o argumento dependência e a gente passa as dependências aí separadas por espaço. Então vai ter a RCL Py. Percebam que essa mesma dependência que a gente usou no tutorial passado, né, que a gente criou um publisher e um subscriber. Porque a gente precisa dessa biblioteca aqui para poder estar criando os nós em Python. Então RCL Py. E aí a dependência específica para esse pacote, né, para o tutorial de hoje, para a gente conseguir mexer com serviços, exemplos, no caso, exemplo, interface. Porque nesse pacote aqui já vai ter um serviço que a gente vai usar aí no nosso pacote, nesse tutorial. Então vou dar um Enter e aí ele já vai criar para nós o pacote. Dando um ls aqui, eu percebo que ele já está aqui. Aí eu vou entrar nele. E aí, lembram que no arquivo pkg.xml, né, que contém informações do próprio pacote, lá contém as dependências, né? No tutorial passado a gente colocou manualmente lá. Mas como a gente já passou na criação do pacote, se a gente abrir esse arquivo, a gente vai ver que elas já virão automaticamente para cá. Olha só, bem interessante. Bom, criado então o nosso pacote, e aí é claro que vocês podem estar editando aí, né? O maintainer, né? Vai vir o nome de vocês aqui, o e-mail, descrição, licença, tudo informações aí do próprio pacote. Aí lembra de mudar o pkg.xml e no setup.py também. Essas informações aí, né, de maintainer, do e-mail, descrição. Lembrando que os dois têm que bater a mesma coisa para poder dar certo. Bom, agora nós vamos para o código. Primeiro vai ser para o código do nosso service, do nosso nó, que vai ser o nosso service. Então nós vamos entrar na pasta que tem o mesmo nome do pacote. E aqui dentro a gente vai criar o nosso arquivo que vai conter o código. Então a gente pode dar um gedit e aí a gente, como não tem um arquivo, na hora que a gente dá o nome do arquivo aqui, o gedit já vai estar criando o arquivo para a gente, já vai estar entrando no arquivo aí.
Então gedit, aí o nome do arquivo vai ser serve underline member underline function.py. Dando um enter, aí ele já criou para nós aqui. O arquivo já entrou nele. Aí aqui a gente vai colocar o programa do nosso service, do nosso nó que vai estar rodando o service aí. O programa ele já vai estar pronto. E aí, se vocês ir na descrição do vídeo aí, no caso vocês precisam de ir na descrição do vídeo, vai ter um link aí para um site e lá vai ter mais informações do tutorial. E lá vai estar os códigos, inclusive esses códigos aqui. Então eu já vou deixar eles aí para vocês, tá? E também tá nas referências aí, que eu estou usando do próprio ROS aí, dos tutoriais. Então, Service Node Code é o código do nó de serviço, que é esse aqui. Então, a gente só vai copiar aqui, seleciona tudo, dá um Ctrl C, e no nosso arquivo aqui, dá um Ctrl V. Ctrl S para salvar, beleza. O nosso código já está aqui prontinho. E agora bora dar uma passada nele aqui só para a gente dar uma entendida. Então, na primeira linha aqui, a gente está importando o serviço que a gente vai usar. Lembra que essa Example Interfaces é a biblioteca que a gente colocou lá como dependência e a gente está pegando de dentro dela esse serviço aqui para a gente usar. Aí aqui abaixo a gente está importando as mesmas bibliotecas que a gente já importou no tutorial passado, né, para criar os Publisher e Subscriber, porque essa biblioteca aqui precisa para a gente poder conseguir usar nó. E também usar essa exceção aqui, que vai servir para poder interromper a execução do nó quando apertar Ctrl C no teclado. Aí aqui a gente está criando a nossa classe Minimal Service, que herda de nó. Aí aqui no construtor da nossa classe, a gente tem a construção do Super, né, do NoPy. Aqui, a gente está construindo com o nome Minimal Service, então esse é o nome do nosso nó. E aqui a gente tem a criação do serviço. Então, self.create service. Aqui a gente está passando o serviço, o nome do serviço e aqui um callback, que vai ser chamado toda vez que um cliente fazer um request para o nosso server. E aí esse callback aqui, toda vez então que tiver uma solicitação, vai chamar essa funçãozinha aqui. E essa função vai receber o request e ela também vai retornar um response. Né? Então o que ela faz? Ela fala que a soma, né, porque é um serviço aqui de somar dois inteiros. Né? Ela vai falar que a soma vai ser o request A, o valor A mandado, mais o B. Só isso. O cliente vai mandar dois valores, ele vai somar. Aí ele vai dar esse logger aqui, vai printar o que? Income request e os valores que foram mandados, o valor de A e B. Só esse, e aqui vai estar retornando a soma deles. Bem simples mesmo. E aqui na nossa função principal, a gente tem a execução do nó, né, que a gente está instanciando o nosso nó, e ele vai ficar rodando aqui. Por isso a gente deu spin. Até que ocorra uma interrupção pelo teclado. Bem tranquilo mesmo. E aqui tem a função que é a chamada principal, né? Tá chamando a main, que vai chamar essa, aí vai instanciar aqui e vai ficar rodando aí até acontecer a interrupção. Bem simples mesmo. Aí eu vou estar fechando. E aí agora a gente tem que colocar nosso entry point, que no caso vai ser o nome do nosso executável, dentro do arquivo setup. Então eu vou voltar no diretório acima. Aqui a gente tem a nossa pasta setup. Gedit, então, para poder estar abrindo ela, setup.py. Aqui em console scripts, a gente vai colocar o nosso executável. Então, service é igual a aí o nome do pacote, ponto, e o nome do arquivo do programa em Python. Então, service member function. Lembrando que não precisa pôr a extensão do arquivo, só o nome mesmo. Dois pontos main. E colocar a vírgula no final. Aí já pode fechar. E agora a gente vai colocar o código do cliente. Então nós vamos entrar novamente na pasta que tem o mesmo nome do pacote. E aqui dentro a gente vai criar
o arquivo do código do cliente. Então, gedit, aí eu já vou dar o nome do arquivo que vai ser criado automaticamente. Cliente member function. Function.py. Beleza. O código também está pronto. Então vocês também vão poder pegar aqui. Aqui, cliente node code. Esse de baixo aqui. Só copiar. Ctrl C, Ctrl V. Um arquivo aqui. E Ctrl S para estar salvando. Aí vamos dar uma olhadinha rápida aqui também. Então a gente tem a importação do serviço inicialmente. Das bibliotecas para o nó. E a gente tem a criação do objeto minimal client async. E dando de nó, no constructor a gente está criando um nó com o nome minimal client async. E aqui a gente está criando um cliente que faz o tipo de serviço, né? Que vai, no caso, fazer o request para esse serviço aqui e para o serviço com esse nome. E aí uma coisa interessante é que no service e no cliente, essas duas coisas elas têm que estar batendo para os dois conseguirem comunicar. Tá? Porque senão os dois não vão conseguir comunicar certo, não. Mas aí como tá batendo, então tá certinho aqui. Aí, logo depois disso, tem um loop aqui, o while not, que basicamente vai checar se existe algum serviço do tipo add2ints com esse nome aqui. E vai ficar aqui nesse loop até que encontre, no caso. E aí, quando encontrar, ele vai fazer um request para esse serviço. Um único request mesmo. E aí, esse aqui é o request. Essa função para o request. E aí, percebam aqui que no request ele está mandando para o valor A 41 e para o valor B 1, basicamente. E aqui está fazendo o retorno. Aí na função principal, a gente tem aqui o nó sendo rodado, né, a instanciação do nosso nó. E aqui, o spin aqui, né, para poder ficar rodando, ele é meio diferente. No caso aqui, o nó vai ser rodado uma vez e ele vai esperar até que ele receba um retorno do servidor. Ele vai mandar um request e vai ficar rodando esse nó até que ele receba uma resposta. Aí a resposta pode ser a resposta certa ou pode ser simplesmente algum erro e tal. Aí ele vai estar parando. E aí depois de receber essa resposta, ele vai só printar aqui o resultado que ele recebeu. Né? O result de adicionar dois inteiros para os dois inteiros que foram mandados, né? É esse aqui. Ele está sendo mandado mesmo. E isso aqui vai ficar rodando até acontecer uma interrupção do teclado. Bem simples mesmo. Vou fechar aqui. E assim como a gente fez para o service, a gente precisa de adicionar um entry point para o nosso cliente. Então vou voltar um diretório aqui e está entrando na setup.py. Aqui aconteceu um errozinho, mas é só rodar de novo aqui. Aqui a gente vai adicionar o executável do cliente. Cliente é igual a aí o nome do pacote, srvcli. Aí aqui é o nome do arquivo, cliente member function. Dois pontos main. E a vírgulazinha ali, salvei, fechei. Bom, aí já tá pronto, no caso o pacote aí. O que a gente vai fazer agora é voltar na raiz do nosso workspace para a gente estar rodando o ROSDEP e instalando as dependências aí, que a gente já adicionou um novo pacote. É claro que, como no tutorial anterior, essas dependências aí já vêm no ROS2 Qt, mas é uma boa prática fazer isso, né? Porque quando a gente for criar nossos outros pacotes, que pode ser que usa dependências que não tem no ROS de padrão, a gente precisa disso para poder estar instalando e as coisas funcionar corretamente. Então, ROSDEP install e from path save ROS distro
executed. Tá rodando aqui então. E aí beleza, já tá tudo instalado. E agora a gente vai reconstruir o workspace. Mas colocando para reconstruir só o pacote mais rápido que a gente acabou de criar. Colocou um build e aí a gente passa o argumento packages select e passa o nome do pacote, srv cli. E aí ele vai estar construindo o pacote. Beleza, construído o pacote. Agora eu vou abrir um outro terminal no nosso container. Eu vou entrar no nosso workspace. E aqui eu vou dar um source local. Beleza, porque aí eu consigo agora usar os pacotes desse workspace. E aí eu vou rodar o service. Então ROS2 run, o nome do pacote e o executável que a gente adicionou no entry point. Dei um enter e ele já está rodando aí, esperando uma solicitação do cliente. Eu vou abrir então o outro terminal. Vou entrar no meu workspace. Vou dar um source local. E aqui eu vou rodar o cliente. Então ROS2 run, o nome do pacote, cliente. E aí eu vou dar um enter aqui e percebam que aí já vai acontecer a comunicação aí. Vou diminuir aqui para a gente ver os logs. Aí olha só que interessante. Na hora que eu rodei o cliente, ele fez um request aqui. E aqui logou o request que foi feito, né? A no valor de 41 e B no valor de 1. E percebam que ele recebeu a resposta de 42, né? É o resultado correto da soma aí. E aí nisso a gente já percebe que tá funcionando, né? A gente pode abrir um outro terminal aqui. E é interessante que vocês usem os comandos que a gente já aprendeu para poder ir aprendendo. Execute. Aí eu vou entrar no workspace, dar um source local. E aí eu vou dar um ROS2 service list. E aí percebam que o serviço já está aqui. Ele aparece aqui, né? Porque o serviço está sendo executado aqui. Bem interessante aí. Pra gente validar mesmo. Mas aí então é isso. Ctrl C para parar a execução. Vou estar saindo dos containers. Mas então é isso, pessoal. Nesse tutorial a gente aprendeu a como fazer um server e um cliente em Python aí, tá? São conhecimentos bem úteis aí, principalmente para os projetos que a gente for trabalhar, né? Porque aqui vocês já aprenderam uma base, e aí o que vocês quiserem programar aí fica de... tem muitas possibilidades, né? Em si. Por exemplo, lá no Publisher e Subscriber, né? Vamos supor que você tem um robô, e seu robô ele recebe velocidade no semidevel. Aí você pode programar um nó para poder controlar o robô e tá. Você pode programar um nó que vai ser um publisher, né, que vai estar publicando velocidade ali pro seu robô tá andando, né? Pode ser que, sei lá, no seu programa você vai usar uma biblioteca que captura os movimentos de um joystick e aí vai lá e manda velocidade pro robô e tal. Aí é mais da... tem muitas possibilidades pra gente estar usando. Mas aí é isso. A gente vai continuar com os tutoriais aí. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.